Abra sua Bíblia no Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos iniciar hoje uma conversa com a igreja e com você também que está conosco através da internet sobre o seguinte tema: conhecendo as armas de Satanás contra a igreja. Semana passada, se eu não estou equivocado, nós pregamos sobre a questão do medo e da necessidade de nós não termos medo, não nos apavorarmos diante das circunstâncias, porque Deus está conosco. E durante a semana, orando e pensando, Deus trabalhou no meu coração que nós deveríamos estar conversando com os irmãos sobre esse tema. É um tema um tanto quanto pesado, desafiador, inclusive para mim, que não tenho nenhuma necessidade nem nenhum prazer em falar sobre ele. Eu não sou especialista no diabo, não quero ser, não tenho interesse em ser, mas como cristão, como líder da igreja, nós precisamos conversar sobre tudo que diz respeito à igreja. E de certa forma, aquele que se opõe à igreja é assunto de interesse nosso, porque se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo em volta da gente, nós podemos ser vitimados. Porque, meus irmãos, se existem duas instituições que não param, nunca se cansam, é a igreja e o inferno. Desde que o mundo é mundo, o povo de Deus tem caminhado e o inferno também tem caminhado paralelamente com o povo de Deus. Então, nós precisamos prestar atenção em tudo que está acontecendo, porque, lamentavelmente, e é papel dele, ele utiliza tudo que está em volta de nós para ser um instrumento contra a igreja de Cristo Jesus. Então nós vamos caminhar dentro da palavra de Deus, com a graça de Deus, com cuidado, muito cuidado, a respeito desse tema, conhecendo as armas de Satanás contra a igreja. E nós vamos ler o texto do Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler até o verso 24, por isso nós vamos ler praticamente o capítulo todo. Eu vou acelerar um pouco na leitura por conta do tema, do tempo, na verdade, por conta do tempo, mas os irmãos já conhecem bem essa história. Acompanhe comigo, por gentileza. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dela a seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi.
E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva sua mulher, porque ela foi mãe de todo ser vivente. E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos. Senhor, a sua palavra foi lida e nós carecemos da sua orientação. A graça do Senhor esteja sobre nós e que nós possamos de fato aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Conhecendo as armas de Satanás contra a igreja. O texto que nós acabamos de ler é um texto riquíssimo. Nós poderíamos caminhar dentro desse texto por uma série de assuntos. Esse texto está dentro de um contexto muito maior. É o contexto que explica a origem de todas as coisas, não apenas do céu e da terra, mas também das relações interpessoais, do casamento e do mal. Mas nós não vamos nos deter nas nuances do texto, nas questões que o texto apresenta para a gente. Nós estamos usando esse texto como uma informação necessária para que em um primeiro momento, a partir desse tempo, uma série de outras conversas, usando também textos bíblicos, nós possamos compreender algumas estratégias de Satanás contra a igreja. E a igreja tem a inteligência suficiente, a faculdade, a competência de avaliar sim as estratégias dele. Porque, primeiro, ele trabalha contra a igreja de Cristo, contra nós. E segundo, Deus nos deu não apenas autoridade sobre ele, como nós vimos no exemplo de Jesus, lá no Mateus capítulo 4, mas nos deu também inteligência, sabedoria e sensibilidade para percebermos as artimanhas malignas, de forma que nós possamos construir um caminho para desviarmos dessas artimanhas e para construirmos a nossa santificação. O problema, irmãos, é que ainda existem crentes que não acreditam no diabo. Ainda existem crentes que não acreditam que ele existe. Ainda existem crentes que não acreditam que ele pode possuir as pessoas. Ainda existem crentes que, infelizmente, não têm sequer a menor preocupação em observar o que está acontecendo e avaliar se de fato é influência ou não dele. Um dos maiores perigos que a humanidade pode ter sobre ela é não acreditar no seu inimigo. Porque o inimigo existe
independente de eu acreditar nele ou não. Eu fico tentando imaginar, nas guerras ao longo da história, o que aconteceria com os países se ninguém acreditasse que do outro lado tinha um inimigo querendo matá-lo. Um dos maiores perigos é negligenciar e não acreditar na existência do diabo. Isso é perigoso demais. Então eu queria iniciar essa nossa conversa com duas verdades fundamentais. Fundamentais. A primeira é: Satanás não é uma figura folclórica. Não é uma figura do folclore religioso. Ele, de fato, existe. E o significado deste nome, Satanás, é adversário. E o adversário é aquele que se opõe, que se contrapõe, que se coloca na frente para atrapalhar. Ele é o adversário de Deus e fará tudo o que estiver ao seu alcance para combater a igreja de Cristo. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa que eu acabei de falar. Eu vou repetir. Ele é o inimigo, o adversário de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos mostra isso. O ocorrido no Éden se dá em função da artimanha de Satanás contra uma orientação de Deus. O objetivo dele é destruir tudo que é de Deus, e isso nos envolve, isso nos inclui. Meus irmãos, diante do Senhor, eu quero deixar claro para os irmãos que nós, por nossa própria competência e força, jamais, sozinhos, conseguiremos vencer Satanás. Jamais. Nós o resistimos pelo Espírito Santo que está em nós e o repreendemos em nome de Jesus, porque se não fosse a graça e a pessoa de Cristo em nossas vidas, nós estaríamos como muitos que hoje estão morrendo no maligno, porque não tem força para resistir. Então ele ataca Deus, e em atacando Deus, ele ataca tudo que diz respeito a Deus. Ele, de fato, existe. Ele é real. O livro de Jó fala para a gente que ele vive caminhando pela terra, andando pela terra, observando tudo que está acontecendo para depois chegar diante de Deus e colocar as questões diante de Deus, questões de desafio diante de Deus. Mas o livro de Jó é uma outra questão para a gente trabalhar posteriormente. Segunda verdade, não obstante ele ser um personagem real, ele ser um personagem especialista em motivar o mal e o pecado, nem tudo que acontece conosco, irmãos, é satânico. Essa é uma outra questão, é um outro problema. O primeiro problema é não acreditar que ele existe. O segundo problema é acreditar que tudo que acontece é ele que faz. Ou a gente não acredita ou a gente supervaloriza. Alguns movimentos religiosos, infelizmente, crescem em cima dessa motivação. Tudo é magia negra, tudo é satânico, tudo é maligno, tudo é diabólico, até a dor de dente. Algumas situações, irmãos, desconfortáveis que acontecem com a gente, né? Elas podem ser produzidas por algumas situações da nossa própria vida. Por exemplo, elas podem ser produzidas pela ignorância. Ignorância aqui no sentido de ignorar, de não conhecer, de não ter conhecimento de certas verdades. Elas podem acontecer em nossas vidas por um sintoma de neurose, de psicose, ansiedade, depressão. Nem toda depressão é movida pelo diabo. Ela pode ser uma depressão química. Ela pode ser produzida por falta de algum elemento químico em nosso organismo, fobia, histeria e uma série de outras questões. Nem tudo. Valorizar demais também, irmãos,
é criar uma relação de afetividade e de intimidade com o diabo. E se tem uma coisa que ele gosta, é de gente que gosta de falar dele, né? A natureza pecaminosa, irmãos, a natureza humana é pecaminosa e ela traz em si uma série de deficiências que podem ser confundidas com influência satânica. Por isso é muito importante, é necessário que nós tenhamos sabedoria, sensibilidade, para identificar aquilo que é da nossa humanidade e aquilo que de fato é de influência do diabo. Nós precisamos de sabedoria. E nós a temos. Nós a temos. E se não a temos, nós podemos pedir a Deus, que nos dá. Tiago nos orienta. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus e Deus dá. Então nós temos todos os instrumentos necessários e possíveis para identificarmos aquilo que de fato é uma influência satânica e aquilo que é produto da nossa humanidade, aquilo que é consequência, por exemplo, de uma doença. É óbvio, irmãos, que uma pessoa com câncer em estado terminal não vai sair por aí gargalhando, por mais fé que ele tenha em Deus. Não vai sair por aí abraçando todo mundo, beijando todo mundo, dizendo que é a pessoa mais feliz do mundo. A tendência natural, o que é obviamente compreensível, é que a pessoa fique triste. E dada a dimensão, da intensidade da doença, essa tristeza pode aumentar também e chegar até um nível de depressão. Isso é possível. Então nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo em volta da gente. Não podemos desprezar a existência de Satanás, mas também não podemos supervalorizar. Nós não podemos supervalorizar. A igreja é uma agência de produção, de sabedoria para compreendermos as artimanhas de Satanás e também a nossa própria construção, a nossa própria natureza. Dada essa introdução, vindo para o texto, nós vamos identificar 4 estratégias aqui de Satanás e tentar aprender algumas lições. Primeira estratégia, meus irmãos, o texto bíblico não fala de tempo, ele conta os fatos. Então nós não sabemos quanto tempo se passou entre a criação de Adão e Eva e a colocação deles no jardim e o momento da tentação. Nós não sabemos. Mas também não nos compete aqui especular, porque a primeira estratégia de Satanás, que precisa ficar bem gravado na cabeça da gente, na memória da gente, é que ele espera o tempo oportuno para atacar. Meu irmão, minha irmã, o diabo não sofre de ansiedade, ele não tem pressa, ele é extremamente paciente e inteligente para perceber o momento certo de atacar. Ele não tem crise de ansiedade e não tem pressa de nada. Ele é paciente, meticuloso, inteligente. E vai acompanhando até o momento certo. Ou pelo menos o momento que ele entende que é o certo para atacar. Então, primeira estratégia, ele espera o tempo certo para atacar. Nós somos extremamente ansiosos, né? Nós queremos tudo para ontem. Tudo para ontem. Tem que ser. Tá. A ansiedade leva ao prejuízo da prática. Aquilo que é praticado, que é levado a efeito de forma ansiosa, nem sempre tem um resultado positivo. Por que o que o diabo faz, tudo aquilo que o diabo faz, geralmente tem resultado positivo? Porque ele não tem pressa. Ele não é ansioso. Segunda estratégia, ele não constrói absolutamente nada novo. Pelo contrário,
ele interfere e usa o que já está pronto. Percebe que ele foi no Éden, ele foi no jardim, Éden é o nome da região, ele foi no jardim que Deus plantou no Éden. Ele não criou um ambiente diferente. Ele foi no melhor lugar que Deus tinha colocado o homem. Ele interfere e usa o que está pronto. O ambiente, as nossas relações interpessoais, a nossa própria natureza. E ele usa isso, irmãos, distorcendo o nosso nível de compreensão a respeito dos valores morais e espirituais. Vou te dar um exemplo de uma estrutura, de um ambiente construído por Deus para o bem da humanidade, onde ele interfere. A família. Ele não construiu a família, quem construiu a família foi Deus. Deus constituiu a família para o bem da humanidade, para a alegria da humanidade. Então ele entra lá e manipula, distorce um nível de compreensão dos valores morais e espirituais. Foi isso que Deus disse? Você tem certeza que é assim? Você tem certeza que não tem nada a ver? Você está certo de que isso não é pecado? De que essa prática é comum? De que você pode respeitar seu pai e sua mãe? De que você pode espancar seu filho até a morte? Você tem certeza de que porque você é homem, você faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e todo mundo tem que te obedecer porque você é o chefe da casa? Que todo mundo tem que ficar debaixo dos seus pés? Ele entra num ambiente construído por Deus e manipula, distorce toda a nossa compreensão a respeito do que é correto. Porque quando Deus constrói o ambiente e coloca o homem no ambiente, ele dá a orientação correta para o homem. Não coma. Se comer, morre. Não coma. Essa foi a orientação. Ele vai e entra e distorce tudo. Terceira estratégia de Satanás que a gente aprende aqui nesse texto. Ele trabalha no que o ser humano tem de mais forte. Ele trabalha no que eu e você temos de mais forte. Sabe o que é? A capacidade de acreditar e viver segundo a crença. As maiores batalhas da humanidade, irmãos, foram traçadas em nome da fé. Em nome da fé, da crença. Os nossos maiores conflitos dentro da igreja são estabelecidos em nome da crença. Eu creio assim, Deus falou comigo assado, eu penso dessa forma, eu acredito assim, e aí a gente tem uma série de crenças, tantas quantas forem possíveis e necessárias para gerar o conflito. Ele trabalha naquilo que a gente é mais forte, a capacidade de acreditar e viver segundo a crença. Ele usa a própria palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, contra nós mesmos. Ele usou a palavra de Deus contra Adão e Eva. Não era um registro escrito, mas era uma palavra falada, direto da boca do próprio Deus para Adão. Ele usa a própria palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, contra nós mesmos, quando distorce a nossa crença a respeito daquilo que Deus ensina. Cuidado, querido. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque o diabo, Satanás, é especialista em distorcer crenças, em distorcer convicções. Porque a nossa crença, irmãos, é um elemento de segurança. Se nós não acreditarmos em nada, a gente não consegue dar um passo. Se você, quando sai de casa para trabalhar, não acredita que vai voltar, você não sai de casa. E é talvez uma crença meio que inconsciente, intuitiva, né?
E quando a gente acredita em alguma coisa a partir da distorção da compreensão da palavra de Deus, aquilo se torna para a gente uma verdade tão profunda e significativa que a gente é capaz de matar e morrer por aquilo. Eu acho interessante. Eu tenho prestado atenção, desde que eu me entendo por gente e que eu me propus a estudar a natureza humana, como funcionam as nossas relações a partir da crença. Nós chegamos, inclusive, a não termos relações com os irmãos, não termos comunicação com os irmãos, porque acredita de forma diferente de mim. Dando uma aula uma vez, eu falei uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Nós somos a igreja. Nós somos a única instituição do mundo que consegue discordar naquilo que acredita. Só nós conseguimos fazer esse milagre. Nós somos a única instituição do mundo que consegue discordar daquilo que acredita. E aí eu vou dar um exemplo. Todos nós aqui, toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, acredita que haja o Espírito Santo e que Ele é Senhor da igreja e que Ele fala à igreja. Aonde nós discordamos? Na forma como Ele fala. Tem profecia, não tem profecia. Tem visão, não tem visão. Tem revelação, não tem revelação. Ele fala audivelmente, não fala audivelmente. Ele fala pela palavra, não fala pela palavra. Eu tive uma vez um embate com uma pessoa tão sério, que ele chegou a dizer para mim que Deus fala com ele coisas que não estão na Bíblia. E aí eu encerrei a conversa com ele. Você percebe nitidamente que a crença é potencialmente um conflito quando as pessoas, num embate, na discussão, na discordância do que o outro acredita, fica estressado, perde controle, fica nervoso, quer brigar com todo mundo, se afasta, não quer mais falar com ninguém, não concorda com você. Porque o extremo da fé gera a impaciência, a intolerância. Então o diabo trabalha nisso, irmãos. Cuidado, hein? Cuidado! Satanás trabalha naquilo que nós somos mais fortes, que é a capacidade que nós temos de acreditar em Deus. Por fim, a quarta estratégia, ele manipula as nossas emoções e sentimentos, tornando agradável e desejoso aquilo que é pecaminoso. Se vocês prestarem atenção no texto, depois da conversa de Eva com a serpente, ela olhou para a árvore, olhou para o fruto, e o texto diz que ela achou aquilo agradável, desejoso, apetitoso. E as suas emoções, os seus sentimentos, a sua percepção, a levou a pegar do fruto, comer e dar para o seu esposo. Ele manipula as nossas emoções e sentimentos, tornando agradável aquilo que é pecaminoso. Ele distorce. E gera desobediência. Eu acho interessante, irmãos, eu tenho tentado, às vezes eu até falo isso com muita ênfase, eu tenho tentado, não? Ser disciplinado, criterioso. Eu acho interessante como alguns de nós, não conseguimos viver uma disciplina santa. Uma disciplina santa. Parece que a disciplina incomoda, prende, trava. Mas a disciplina gera obediência. E a desobediência, irmãos, é uma forma pecaminosa de manifestar a necessidade que nós temos de termos total independência moral e espiritual. Não faça isso. Não seja desobediente, não deixe que ele manipule as suas emoções e seus sentimentos, porque se ele manipular, o próximo passo é a desobediência. Se ele colocar no seu coração a ira, a raiva, o ódio, a mágoa, e eu não estou dizendo que isso é exclusivamente produto da atividade dele, mas pode ser também
pode ser também, a primeira coisa que você vai fazer é desobedecer, é se afastar das pessoas, quando a Bíblia nos manda nos aproximarmos dela e cuidarmos dela. Santidade, irmãos, não é abrir mão das relações. Santidade é aprofundar as relações em todos os níveis, aceitando as pessoas como elas são, dando a elas tempo paciente delas se arrependerem e se converterem a Cristo Jesus. Santidade também é aprofundar as relações com o irmão que ainda não compreendeu a necessidade de caminhar de forma correta diante de Deus, coisa que talvez você já tenha compreendido. Aqui, nessa lição, nesse texto, nós aprendemos 4 lições. Primeiro, o diabo, Satanás, espera o tempo oportuno para atacar. Segundo, ele não constrói absolutamente nada novo, pelo contrário, ele interfere e usa aquilo que já está pronto. Terceiro, ele trabalha no que o ser humano tem de mais forte, que é a capacidade que nós temos de acreditar na vida e em Deus. E, por fim, ele manipula as nossas emoções e sentimentos, tornando agradável aquilo que é pecaminoso. Pois bem, e qual é o resultado de prestar atenção na estratégia de Satanás? Qual é o resultado que o texto mostra para a gente? O que aconteceu com Adão, com Eva, e que acontece com todo mundo que dá ouvido às estratégias de Satanás? 3 coisas muito sérias: medo, fuga, acusação. Medo, fuga, acusação. Quando a gente dá ouvido às estratégias de Satanás, e o contrário do que Deus nos orientou acontece, geralmente nós temos medo. Medo do confronto, medo da verdade do erro cometido, vergonha de que as pessoas saibam que nós pecamos. Você lembra que a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois que perceberam que estavam nus foi se esconder? Adão, cadê você? Senhor, eu estava com medo porque eu estava nu. A primeira coisa que acontece quando a gente dá ouvido às estratégias de Satanás é medo e fuga. Medo do confronto. Medo da verdade do erro cometido. Vergonha de que as pessoas saibam que eu cometi um erro. Mas a gente tem diversas formas de fuga, não? Porque, irmãos, tem uma coisa interessante que acontece quando a gente peca. É que o pecado torna o pecador muito criativo. Ele muito criativo. Adão e Eva costuram folhas para eles, para tentar fugir. E uma das fugas mais terríveis, irmãos, mais terríveis, é aquela onde a pessoa que cometeu o pecado procura apoio em outras pessoas para confirmar o seu pecado. Isso é terrível. Terrível. Procura um, procura outro, conversa com um, conversa com o outro. Eu não pequei, o que você acha? Você entende assim? Poxa, não, eu queria saber o que você entende e tal. E ela vai buscando apoio para o seu pecado, porque ela está com vergonha, ela está com medo, ela está fugindo. Mas, quando o confronto não pode ser evitado, e a verdade tem que ser enfrentada, a saída é a acusação. A saída é a acusação. O acusador vai culpar uma situação, um terceiro, né? Porque é mais fácil acreditar que ele foi induzido ao pecado, foi induzido ao erro, do que assumir a responsabilidade de ter dado ouvido às estratégias de Satanás. Foi a mulher, foi a serpente. Presta atenção, irmãos. Presta atenção na acusação de Adão. Adão não culpou a mulher. Adão não culpou a mulher.
Presta atenção no que ele fala para Deus. A mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, nada disso teria acontecido. Ele acusa Deus. Ele não acusa a mulher. Isso é muito sério. Porque muitos de nós estamos acusando Deus e culpando a Deus por coisas que estão acontecendo em nossa vida. Mas graças a Deus, caminhando para o término da nossa conversa, graças a Deus, graças à bondade de Deus, graças ao amor de Deus, a coisa não parou por aí. A coisa não parou por aí. O caldo havia sido entornado, o problema havia acontecido. O medo, a fuga e a acusação se tornaram elementos comuns daquele ambiente pecaminoso. Mas graças a Deus a coisa não parou por aí. Porque Deus, irmãos, não abre mão daquilo que é dele. Aquilo que Deus diz que é bom, vai voltar a ser bom. Bom no conceito de Deus, não no nosso conceito. Deus não abre mão daquilo que é dele. E aí o que Deus faz? Bom, você não vai conseguir resolver essa questão. Você está com medo, você está com vergonha, você está fugindo, você está acusando, você não vai conseguir. Então eu vou resolver o problema para você. E aí o que Deus faz? Deus intervém na história e faz roupas para Adão e para Eva. E aquelas folhas que estavam apenas escondendo a vergonha deles, e era um instrumento de fuga, Deus tira, e aí o próprio Deus dá roupa para eles. O que é isso? Providência divina. Providência divina. As estratégias de Satanás, meu irmão, minha irmã, elas são reais e possíveis, mas elas não são mais poderosas do que a capacidade que Deus tem de destruí-las. Graças a Deus por isso. Nenhuma estratégia de Satanás é mais forte do que a capacidade que Deus tem de destruí-las. Tome isso para a sua vida. Tome isso para a sua vida. Faça disso uma certeza cotidiana. Em todos os lugares que você estiver, sejam quais forem as circunstâncias. Se você identificar que é uma estratégia de Satanás, tenha certeza que nenhuma estratégia de Satanás é mais forte, mais poderosa do que a capacidade que Deus tem de destruí-las. Destruí-las, e Deus destrói. As providências de Deus, pelo menos, atenderam duas questões aqui. A primeira é que as providências de Deus, naquele tempo, resolvem o problema do pecado. Resolve o problema do pecado. Você pecou, mas eu vou providenciar para você uma solução. E a gente sabe aonde isso veio parar. Em Cristo Jesus. E chegou até nós. A segunda coisa, as providências de Deus, ou a providência de Deus, resolve o problema da consciência culpada. Você não precisa mais se sentir culpado. Você não precisa mais ter vergonha. Você não precisa mais fugir. Você não precisa mais acusar, porque eu resolvi esse problema. Fique tranquilo. Tenha saúde emocional. Encare o problema de frente. Seja ético, moral, respeitoso, espiritual. Assuma a sua responsabilidade. Pequei. João nos orienta na sua epístola que nós não devemos pecar. Porém, se pecarmos, e aí vem a providência, temos um advogado, temos alguém que intercede por nós, temos alguém que nos defende. Quando Satanás chega diante de Deus para acusar o sumo sacerdote Josué, ele chega diante de Deus. Josué, numa ilustração, numa figuração, numa imagem, estava com as roupas sujas, e isso era símbolo de pecado, de erro. Satanás chega diante de Deus para acusar, ele nem abre a boca. Deus diz: para. Ele é um tição. Ele é um tição, uma brasa viva, é meu servo. Para. Chama o anjo, troca a roupa dele. Bota a roupa branca. Símbolo de pureza, de santidade. Agora eu quero ver você acusar. Agora eu quero ver você acusar. Não tem como. Não tem como.
porque o que estava sujo foi purificado, a consciência foi limpa, o pecado foi resolvido pelo sangue de Jesus. Irmãos, tenham cuidado, sejam inteligentes, preste atenção no que está acontecendo com você, no seu entorno, na igreja, com as suas emoções, com os seus sentimentos, em como você está compreendendo, entendendo a vontade de Deus para a sua vida, porque, irmão, Satanás fará de tudo para destruir a minha vida e a sua vida, porque por odiar a Deus, ele ataca a criação de Deus, e ele é inteligente. Então, esteja atento para isso, esteja atento para as armas de Satanás contra a igreja, que somos eu e você. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Ele existe e fará de tudo para destruir a igreja de Cristo Jesus. Porém, e aí eu termino a minha palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E sabe quem é a igreja de Cristo? Eu e você. O texto não fala de parede. O texto fala de nós, que somos a igreja de Cristo. Não há motivo para você ter medo, ter vergonha, acusar e fugir, porque todas as nossas questões foram resolvidas por Ele. Amém? Deus nos abençoe. Grupo de louvor, pode participar. Temos ainda participação do grupo de louvor? Obrigado, querido. Deus abençoe a vida de vocês. É também um tempo, o segundo tempo de dízimos e ofertas.